Olá, eu sou o professor Píndaro, consultor e instrutor do Naptec. Seja muito bem-vindo ao 8º episódio da nossa série Automação Industrial. Hoje vamos explorar o TIA Portal, a plataforma integrada da Siemens usada para programação e configuração dos CLPs e HMs e muito mais. Eu vou te mostrar seus principais recursos e como essa ferramenta poderosa é utilizada para criar e gerenciar projetos. Se você quer conhecer o TIA Portal e aumentar suas habilidades de automação, esse vídeo é para você. Vamos lá? Então agora nós vamos ver efetivamente como usar o TIA Portal. Nós já conversamos sobre o que é, já falamos um pouco sobre a história do TIA Portal no vídeo sobre o Simatic e agora vamos trabalhar com essa ferramenta efetivamente. Vou dar 2 cliques aqui no ícone e abrir o TIA Portal. Vamos lembrar que o TIA Portal é uma ferramenta pesada. Você precisa de uma máquina com pelo menos 8 GB de RAM para trabalhar bem com essa ferramenta. Para projetos maiores, 16 ou 32 GB. Eu recomendo um i5 com SSD e 16 GB como plataforma ideal para trabalho. O TIA Portal tem esse nome por quê? Porque ele reúne em um único ambiente diversas ferramentas. A ferramenta de programação de CLPs, que é o StepSet, a ferramenta de programação de HMs e sistema de supervisão, que é o InCC, ferramenta de configuração de rede e diversas outras. Nós temos 2 ambientes no TIA Portal. Esse ambiente que eu estou vendo inicialmente é o que nós chamamos de portal. E clicando aqui embaixo, na opção Project View, nós vamos para a visão de projeto. Qual a diferença? Toda edição, todo software é desenvolvido no ambiente de projeto, nesta tela que nós estamos vendo aqui. A visão de portal permite que você crie um novo projeto, fique online com dispositivos, mas todos esses recursos estão disponíveis também na visão de projeto. Por isso, essa tela inicial de portal eu praticamente não uso e não recomendo usar, porque tudo que a gente faz na visão de projeto, a gente faz mais rápido e de uma maneira mais objetiva que nessa tela de portal. Então, sempre que a gente entrar no TIA Portal, nós vamos direto para a visualização de projeto. E agora eu vou criar um projeto novo. Tanto faz clicar no botão New Project, quanto Project New. Mesma coisa. Vou selecionar aqui o nome do meu projeto, vou selecionar o nome TIA Portal e vou pressionar Enter. A pasta padrão é a pasta Automation dentro da pasta Meus Documentos. Quando eu crio um projeto, uma nova área aparece aqui na coluna da esquerda. Essa coluna da esquerda é a nossa árvore de projeto. Aqui nós podemos ter CLPs e HMs, inversores, switches e diversos outros dispositivos. Do lado esquerdo também, quando nós ficarmos online com um CLP real físico, nós temos acesso aqui a todas as interfaces disponíveis para conexão e nós podemos acessar os CLPs, os equipamentos que estejam disponíveis através dessa aba Online Access. E também nós temos a opção de Card Reader, que nós podemos utilizar para, por exemplo, formatar um cartão de memória. O que nós vamos fazer agora, inicialmente, vai ser adicionar um novo CLP. Vou clicar em Add New Device, selecionar S7200 e eu vou selecionar aqui a CPU 1214DC. Por quê? No vídeo de S7200 eu já comentei que essa é a melhor opção de CPU em termos de custo-benefício. Ela tem entrada de alimentação DC, fonte 24 volts externa, né? Então, em função disso, nós temos mais segurança. Nós temos entradas digitais DC e saídas DC. As saídas DC são alta velocidade. A saída relé é mais lenta, tem capacidade de corrente maior, mas é importante lembrar que o CLP é um dispositivo de controle e não de acionamento. Por isso, o ideal é a CPU DC. Sempre vamos selecionar o último modelo de CPU, porque é o mais recente. A gente só vai selecionar uma CPU dessas anteriores quando nós formos trabalhar num projeto já existente e você identificar que a CPU é de uma dessas versões. Esses códigos estão escritos na lateral do CLP, então você pode identificar facilmente qual o modelo da CPU. Ou, ficando online, você também consegue identificar.
Como é um projeto novo, eu vou selecionar aqui a versão mais recente de firmware e selecionar OK. Quando eu tenho diversos modelos de CPU, é muito comum do lado direito nós termos atualizações de firmware. O firmware é como se fosse o sistema operacional dessa CPU. Nas versões mais novas, a partir da versão 4, nós podemos atualizar o firmware diretamente pelo TIA Portal. Porém, na versão mais antiga de CPU, que é essa versão 1AE30, a atualização de firmware é feita por um cartão de memória. Nós inserimos um cartão de memória, reinicializamos a CPU e o firmware é atualizado. É um processo que demora um pouco de tempo e essa atualização é feita automaticamente sem perder os dados da CPU. O único detalhe é que esse é um cartão de 24 MB que nós vamos conseguir somente da Siemens e ele é bastante caro. Um cartão que custa aí em torno de R$2.000. É o preço praticamente de uma CPU nova. Então vamos selecionar aqui o firmware versão 4.6 e selecionar OK. Observe que nós temos selecionado aqui a opção abrir já a visualização de dispositivo. OK. Quando a CPU for adicionada, nós vamos ver na área central a CPU, abaixo as propriedades dessa CPU. Observem que nós temos a aba Propriedades aberta e do lado direito nós temos o catálogo de hardware. Vou ocultar essa pequena aba aqui do lado direito e assim eu tenho mais área de edição na área central da minha tela. Então, do lado direito, como eu estou na visualização de Device View, que é a visualização do dispositivo, eu tenho acesso ao catálogo de hardware, que permite que eu insira dispositivos, cartões de comunicação, cartões de entrada e saída nessa CPU. Eu vou introduzir um cartão de comunicação RS485. Normalmente nós utilizamos o 422485, que é um cartão que tem o mesmo custo do 485 e é mais flexível. E vou colocar aqui só como exemplo um cartão de 16 entradas, um cartão de 16 saídas e um cartão de entradas analógicas. Vou selecionar aqui um cartão básico de entradas analógicas de 13 bits. Observe que eu já tenho uma CPU com uma quantidade razoável de entradas e saídas. Nós temos diversos modelos de cartões para RTD com mais bits, mais entradas. Esses cartões, eles oferecem configurações bastante interessantes e nós abordamos muito detalhadamente cada uma dessas configurações no curso de programação de CLP do Naptec. Se você tiver interesse, vale a pena dar uma olhadinha no nosso site. O curso é muito completo e pode ser bem interessante para sua carreira. Então, clicando aqui sobre qualquer um desses cartões, nós vamos ver agora que na área inferior nós temos a propriedade e as características desse cartão. Então, por exemplo, eu cliquei sobre o cartão RS485, aqui eu tenho as configurações, por exemplo, de porta de comunicação RS485, velocidade, bits, paridade e assim por diante. Se eu clico sobre a CPU, na área central eu tenho as configurações da CPU. Como a CPU é um hardware bastante complexo, aumentando aqui a área de visualização, nós vamos ver que nós temos muitas propriedades disponíveis. Entradas e saídas digitais, entradas analógicas, high speed counters, saídas de pulso, segurança e diversas outras. Clicando sobre os cartões de entradas, saídas digitais, nós temos as configurações desses hardwares. Configuração das saídas e entradas digitais e da mesma forma para as entradas analógicas, desde endereço até as configurações de cada uma das entradas desse cartão. Então, na área inferior nós temos essas propriedades. Ou seja, a área da esquerda nós temos a disponibilização de todos os dispositivos usados no projeto. Na área central, quando nós selecionamos algum dos elementos disponíveis aqui na área de projeto, nós temos disponibilizada na área central o elemento que nós selecionamos. Clicando sobre o elemento, logo abaixo nós temos as configurações e do lado direito os recursos disponíveis para esses elementos. Só para finalizar, eu vou inserir aqui, por exemplo, um Battery Board, que é um cartão que nós podemos utilizar para configuração de data e hora com
mais de 21 dias. Esse cartão mantém data e hora e mantém os dados retentivos por mais de 21 dias, caso o CLP fique um longo tempo sem energia. Então, este ambiente que nós utilizamos aqui é o ambiente de visualização de dispositivo e nós configuramos o nosso hardware. Nosso hardware estando configurado, aí sim nós podemos passar para a área de projeto, a área de blocos. Logo aqui nós vemos um bloco criado, que é o bloco main, é o programa principal do CLP. E se eu der 2 cliques, observem o seguinte. Do lado direito nós vamos ver uma modificação no que está disponível aqui em função do que vai ser mostrado na área central. Na área central, eu vou ter uma área de programação em ladder. Então, em função disso, do lado direito, nós temos os blocos de programação em ladder. Esses blocos estão disponíveis e nós, basicamente, para utilizar, arrastamos da direita para sobre a linha de network, para a nossa linha de programa. Pronto, inserimos aqui um dos elementos. Outro detalhe é que nós temos esses dispositivos aqui na área superior, caso nós queiramos. Por padrão, esses elementos favoritos são disponíveis inicialmente. Agora, se for necessário, você pode colocar mais. Por exemplo, vou colocar aqui um temporizador do tipo TP. Eu posso inserir aqui na área de favoritos e observe que imediatamente ele aparece aqui na barra de favoritos. Essa barra de favoritos pode ser customizada de acordo com a sua necessidade. Eu, particularmente, não mudo a minha barra de favoritos, porque como estou dando treinamentos, aulas, e muitas vezes as pessoas pedem suporte e não tem uma barra aqui customizada, se eu encher a minha barra de recursos, eu posso confundir o meu aluno. Então, em função disso, eu deixo a minha barra com os recursos básicos. Vou introduzir aqui agora uma bobina de saída e eu tenho aqui um contato acionando uma bobina de saída. O detalhe aqui é o seguinte: na parte superior eu preciso identificar o endereço correspondente a essa entrada e a essa saída. Para isso, eu vou fazer, em um primeiro momento, novamente um acesso aqui à área de dispositivos. Clicando na CPU, em propriedades, logo ao lado das propriedades gerais, eu tenho os tags de entradas e saídas. Aqui eu tenho as entradas analógicas, saídas e entradas digitais, tanto para a CPU quanto para os cartões. Aqui, por exemplo, eu tenho os endereços de entradas e saídas para esse cartão de saída e assim sucessivamente. O detalhe é que, clicando na CPU, por exemplo, eu posso dar o nome de liga para essa entrada I00, desliga para a entrada I01 e aqui embaixo eu vou chamar de motor a minha saída Q0.0. Os endereços no S7200, eles são I para entrada, Q para saída. Bloco 0 de entradas e de saídas e cada bloco tem por padrão 8 bits, de 0 a 7. Então, o bloco de entrada 0 vai de I0.0 a I0.7. O bloco de entrada 1 começa em I1.0 e ele iria até I1.7. Porém, como a CPU só tem 14 entradas, só 6 desses bits são utilizados. O I1.6 e I1.7 estão inutilizados. Do mesmo jeito acontece para saídas, que começa em Q0.0 e vai até Q0.7, 8 bits. E depois só temos mais 2 saídas do byte 1. As saídas I1.2 até I1.7 não vão ser utilizadas. Então, nós criamos os nomes de tags e agora retornando aqui ao bloco de programa, eu posso retornar tanto dando 2 cliques aqui quanto aqui embaixo. Eu posso clicar aqui e do lado direito eu tenho a opção de ver os tags que eu tenho selecionados. Cliquei, selecionei liga e aqui eu vou selecionar motor. Se eu quiser fazer um selo, eu introduzo aqui o elemento contato normalmente fechado com o desliga e, criando uma derivação logo abaixo do liga, eu insiro mais um contato em paralelo com o liga
este é o contato de selo que vai selar a bobina do botão com a bobina do motor, a bobina de saída. E aqui eu vou selecionar o motor. Desta forma, eu tenho agora o meu selo completo. Então, nesta área central, nós temos a área de edição. Como nesta aplicação em particular, os elementos são muito simples, nós não temos muitas propriedades disponíveis aqui. Mas para blocos complexos, como PID e assim por diante, aqui embaixo nós temos diversas configurações que devem ser verificadas quando nós inserimos os blocos. Então, na área da esquerda, os elementos disponíveis no projeto. Quando nós selecionamos um desses elementos para a área central, do lado direito nós vemos os recursos disponíveis e logo aqui abaixo nós temos as propriedades disponíveis para cada um desses recursos. Esse é o ambiente básico do TIA Portal. O TIA Portal é uma ferramenta extremamente poderosa e que permite tanto a programação de CLPs quanto a de HMs, inversores e outros dispositivos. Então, de uma forma bastante rápida, eu vou inserir neste projeto uma HM. E futuramente nós vamos ver o que são, como funcionam e algumas características aí das HMs. Então, vou selecionar aqui inicialmente uma HM de 4 polegadas, uma KTP 400 básica, versão 17.0. Vou selecionar OK e esse dispositivo vai ser inserido aqui na árvore de projeto. Observem agora que quando eu tiver a minha IHM aqui na árvore de projetos do lado esquerdo, nós vamos ter as características da IHM do lado esquerdo. Na área central nós temos os elementos disponíveis para edição. Nesse caso nós estamos editando a primeira e única tela dessa IHM. E do lado direito da tela de edição nós temos os recursos disponíveis. Por exemplo, posso colocar aqui um indicador de gráfico, uma barra e assim por diante. Diversos elementos podem ser inseridos aqui. Esses elementos vão ser associados aos elementos do nosso CLP. Agora observem aqui, clicando em Devices and Networks, nós temos aqui o CLP e a IHM. Eles não estão conectados. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dizer que eles estão conectados entre si em uma rede, e isso é uma subrede. É como se eles estivessem em uma ilha e pudessem trocar informação entre si. Eles estão em uma VLAN, e o nome dessa VLAN, que por padrão o TIA criou, é PN Profinet IE1, primeira VLAN criada pelo TIA. E eu vou dizer que esses dois dispositivos têm uma conexão de HM. Essa conexão de HM vai permitir um endereçamento muito mais simples. Quando nós formos criar um tag do CLP na IHM, em função dessa conexão de HM, nós não precisamos nem nos preocupar com o endereço. E a forma de fazer esse endereçamento é muito simples. Vou clicar aqui em Screen, vou colocar aqui um botão, esse é só um exemplo, e vou associar esse botão a um tag do CLP. Vou clicar aqui, lá no meu CLP eu tenho os tags, que são aqueles elementos que eu criei, liga, desliga e motor. E eu quero visualizar nesse botão o status do motor. Então, vou selecionar, por exemplo, motor. Observem que foi criado um tag aqui chamado motor. E, quando nós olhamos aqui em tags da IHM, esta criação de tag envolve alguns detalhes. Envolve qual é o nome do tag, qual é a conexão que foi criada entre os dois dispositivos e a qual equipamento esta IHM está conectada. Aqui nós temos o tag no CLP, que tem o mesmo nome da IHM, é lógico que seja assim, e algumas outras informações que no curso nosso de HM a gente aborda com detalhes. Mas o importante é, num único ambiente, nós temos programação de CLP e de HM. E aqui embaixo, olha só, nós temos o atalho, o acesso rápido para tudo que nós já utilizamos. A área de programação, a tela inicial, a área de tags da IHM e assim por diante. O TIA Portal é uma ferramenta muito complexa e extremamente poderosa. E, em função disso,
esse é o primeiro passo para você se habituar a visualizar e trabalhar com projetos no Tia Portal. É muito importante instalar e trabalhar com essa ferramenta. É uma ferramenta cara? Na verdade, a Siemens disponibiliza o Tia Portal com todos os recursos para você utilizar por 21 dias. Basta se cadastrar no site da Siemens e fazer o download. Esse cadastro demora um certo tempo para ser aprovado. É importante que você coloque dados reais, o seu endereço, o seu local de trabalho. E assim que você completar esse cadastro vai ser avaliado. E quando você tiver um OK da Siemens, você pode fazer download do software. O ponto é, esse software só pode ser utilizado por 21 dias. Quanto custa o Tia Portal? Depende da versão. Mas nós temos que pensar sempre que para uma empresa que está desenvolvendo um projeto, o Tia Portal é um software que vai aumentar muito a velocidade de desenvolvimento. Em função disso, o custo dele acaba sendo amortizado em termos de horas de trabalho. Existem outros softwares que são muito mais baratos, eventualmente até gratuitos, mas eles não oferecem nem de perto os recursos de edição que o Tia Portal oferece. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o Tia Portal. Eu espero que você tenha aproveitado e agora se sinta mais seguro para explorar essa poderosa ferramenta de automação industrial. Se esse conteúdo foi útil, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. No próximo episódio, nós vamos conhecer o PLC Sim, a ferramenta de simulação da Siemens. Eu vou te mostrar como configurar essa ferramenta e utilizar nos seus programas, mesmo sem um CLP físico. Vai ser uma ótima oportunidade para você aumentar suas habilidades de programação. Então não perca! Até o próximo vídeo.